Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar nossas aulas de história sobre a antiguidade, mas nós vamos para um lugar um pouquinho diferente no mapa. Nas últimas aulas nós vimos aí sobre a antiguidade oriental, que é aquela região do Egito, da Mesopotâmia, onde tem o crescente fértil, as primeiras civilizações. Agora a gente vai viajar um pouquinho em direção às Américas, que é onde a gente vai ter a cultura asteca, a cultura maia e também a cultura inca. Essas civilizações, na verdade, começaram há muito tempo, um período muito antes do que os portugueses e os espanhóis chegarem aqui na América, né? A data aproximada do desenvolvimento das primeiras civilizações na América é de aproximadamente 1500 a.C. E essas civilizações vão se desenvolver lá na região que a gente tem hoje o México, indo para a América Central e uma parte também da América do Sul. E a esses povos, né, essas civilizações, que são a civilização maia, a civilização asteca e a civilização inca, a gente vai chamar de civilizações pré-colombianas. Mas por que teria esse nome, né? Por que a gente chamaria esses povos de pré-colombianos? Como a colonização feita pelos espanhóis na América foi um marco muito grande na história, alguns historiadores chamam as civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, lá em 1492, de pré-colombianas. Alguns historiadores também vão chamar essas civilizações de pré-hispânicas, que vai significar aí antes da chegada dos espanhóis. Então é por isso que uma das formas de chamar os maias, os astecas e os incas é de pré-colombianos. Lembrando aí que pré-colombiano, porque são as civilizações que tiveram seu ápice, né, de desenvolvimento antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui. E algumas, né, dessas civilizações que ainda existiam quando os espanhóis chegaram foram civilizações que foram destruídas também com a chegada dos espanhóis. Mas isso a gente vai vendo no decorrer das nossas aulas, tá bom? Primeira civilização pré-colombiana que a gente vai ver aqui nas nossas aulas é a civilização maia. A civilização maia ela vai ocupar um território bem grande de mais ou menos 325 mil quilômetros. E qual vai ser essa região? Ela vai abranger uma região que é chamada de Península de Yucatán e também uma parte do estado de Chiapas, que é a região que hoje a gente conhece como México, uma parte da Guatemala, uma parte da Honduras e também a região de Belize. Ela é, portanto, aí uma civilização que vai ocupar muitos territórios, então é um espaço extenso que é ocupado nas Américas pelos maias. E como que essa civilização que ocupou um espaço tão grande na região das Américas se sustentava? Bem, olha, os maias eles se organizavam em alguns grupos agrícolas e nesses grupos agrícolas eles cultivavam principalmente o milho, que era o principal produto dos maias. Eles consumiam milho assado, consumiam milho cozido, faziam farinha de milho. Então eles consumiam o milho de diversas formas e era aí o principal produto que a gente tinha nessa civilização. Além do milho, os maias também cultivavam para consumo próprio feijão e também a abóbora, que eram aí os três principais produtos que a gente tinha na civilização maia: o milho, o feijão e a abóbora. Além desses três produtos, os maias ainda produziam algumas outras coisas. E essas coisas que os maias produziam, eles não utilizavam somente para cultivo próprio, eles também exportavam para alguns povos vizinhos. E como que eles faziam esse processo de exportação? Eles faziam a partir de uma navegação marítima, eles construíam canoas a partir de um único tronco, e nessas canoas feitas só com um tronco, eles levavam seus produtos. E quais eram os principais produtos exportados pelos maias? A gente tinha aí o sal, que era muito importante para a exportação, o algodão, o cacau, a jade e a obsidiana, que era uma rocha que eles faziam alguns itens como as facas e também os espelhos. Então a gente tinha aí esses sendo os produtos que os maias comercializavam com os outros povos que a gente tinha nessa antiguidade da América. Uma outra coisa muito importante para a gente entender aqui sobre a civilização maia
é entender como que eles se organizavam, né? E como que eles construíam a sua civilização. Alguns, né, pesquisadores consideram aí a civilização maia como o grupo mais avançado que a gente teve no período pré-colombiano. Então, tem algumas particularidades sobre o universo maia que são extremamente interessantes. Os maias, por exemplo, desenvolveram um sistema muito complexo de calendário, fizeram grandes avanços também na astronomia, na matemática. Então tem uma série de coisas sobre a civilização sobre a civilização maia que são aí fundamentais para a gente entender esse povo. Um ponto aí desse sistema de organização é a forma pela qual os maias construíam as suas cidades. Algumas cidades que foram feitas pelos maias eram cercadas aí por grandes muralhas de pedra para até mesmo proteger a região. E dentro dessas cidades, eles construíam os templos, construíam também os palácios, que eram espaços muito decorados dentro desse universo, né, da civilização maia. Dentro dessas cidades, a gente tinha uma série de serviços que eram feitos, né, para conseguir sustentar o Estado maia. Então, eles tinham alguns tributos que pagavam para o Estado, que, que eram controlados aí por funcionários de Estado que estavam dentro desse universo do centro das cidades maias. Tinham também espaços para cultos religiosos, para observações astronômicas, para criação de arte. Então a gente tinha nas cidades uma série de edifícios que mostravam aí como era a cultura dos maias. E muitas aí das artes que eram feitas pelos maias eram em relação ou, né, ao mundo espiritual ou também à elite guerreira, né, os militares que faziam parte desse universo. Então, tem uma série de representações de governantes, de sacerdotes e também de guerreiros da sociedade maia, muitos deles usando aí algum adereço na cabeça, que geralmente era feito com pena de papagaio, de arara, ou com alguma pele de algum animal, como o jaguar, e eles eram representados aí com toda a sua ostentação para mostrar que eram pessoas, né, muito fortes dentro da sociedade maia. Pensando ainda na questão militar e na cultura maia, a gente tem aí uma prática bem interessante dessa civilização, que é o jogo de pelota, que é mais ou menos como era o jogo de bola da civilização maia. Mas esse jogo de bola nessa civilização tinha aí algumas características bem diferentes do futebol que a gente joga hoje em dia. Um exemplo, né, dessa diferença é como eram feitas as bolas. Algumas bolas eram feitas aí de um plástico que retirava, uma espécie de plástico que vinha da seringueira caúcho, mas esse não era o único tipo de bola que eles utilizavam, né? Muitas vezes, os jogadores aí da pelota maia utilizavam o crânio de inimigos mortos nesses jogos de pelota, porque esse jogo de pelota ele não era somente, né, um esporte como é o futebol hoje em dia. Ele era, na verdade, uma forma de resolver conflitos muito grandes que tinham nesse mundo da Mesoamérica, nesse mundo da civilização pré-colombiana. Então, mesmo que às vezes o jogo fosse uma exibição esportiva mesmo, muitas vezes ele assumia aí a forma de um combate de gladiadores que tinha aí na civilização maia. Em outras oportunidades, além de ser aí uma forma de combate para ver quem ganhava, né, para conseguir resolver um conflito, o jogo de pelota também virava aí um ritual sagrado. Quando a gente tinha esse ritual do jogo da pelota, a gente tinha duas equipes. Uma equipe representava o Sol e outra equipe representava a Lua. E muitas vezes o perdedor aí, quando a gente tinha esse jogo ritual, né? O perdedor ele era sacrificado e o seu sangue era oferecido às divindades, porque os maias, assim como muitas outras civilizações aí que a gente tem na antiguidade, acreditavam que o sacrifício humano era necessário para que os deuses continuassem dando graças, né? Continuassem permitindo as colheitas. Então, por isso aconteciam rituais como, por exemplo, aí o do jogo da pelota.
Eu falei para vocês já durante a aula que os maias eles se desenvolveram muito em alguns pontos da sua cultura, né? Como, por exemplo, a arquitetura, a matemática e a astronomia. Mas que avanços que eles fizeram, né, dentro dessas áreas que fizeram com que os maias fossem conhecidos como a civilização mais avançada do período pré-colombiano? Na arquitetura, por exemplo, os maias eles faziam aí uma espécie de pirâmides, né, que eram umas pirâmides escalonadas, como se tivesse uma escada, né, subindo a essa pirâmide, e que eram utilizadas aí principalmente como um espaço para fazer os seus rituais. Além do aspecto de ritual, né, do aspecto religioso, na Mesoamérica, nessas pirâmides da civilização maia, a gente tinha também uma importância da astronomia. E algumas pirâmides elas poderiam funcionar até mesmo como relógios de sol. Além disso, essas pirâmides que a gente tinha na civilização maia, elas eram também utilizadas como um espaço de centro comercial e também era sede do governo. Então a gente não tinha somente uma função religiosa nas pirâmides, como acontecia nas civilizações do Antigo Egito, que é uma civilização, uma semelhança que a gente tem também entre as pirâmides que a gente tem na civilização maia e as pirâmides que a gente tem, né, lá na Mesopotâmia, que eram os zigurates, porque as pirâmides elas não serviam nessas duas civilizações somente como templo, somente como um túmulo, né? Elas eram também centros comerciais e sedes do governo, além aí de serem utilizadas também para observações astronômicas, né? Para prática de rituais ou até como relógio de sol. Além desse desenvolvimento na arquitetura, os maias também criaram um sistema de numeração que era um sistema bem complexo, que era um sistema que era chamado vigesimal, que era um sistema à base de 20, né? Eles utilizavam esse tipo de forma de conta por conta aí dos seus dedos. Então, a base desse sistema de contagem é que eles somavam os dedos da mão com os dedos do pé, e a partir daí eles faziam esse sistema aí para conseguir contabilizar as coisas, fazer suas trocas comerciais, né? E tudo mais que era necessário realizar uma conta. Um outro ponto interessante é que nesse sistema vigesimal dos maias, eles tinham até mesmo um símbolo para o zero, né? Os numerais nesse sistema eles eram representados por pontos ou por barras, mas o zero era representado aí pelo desenho de uma concha. Indo aí então de 20 em 20, que era uma forma de contar aí pelos dedos e representando também o zero, eles conseguiam desenvolver a sua matemática. E para terminar a aula de hoje, nós vamos ver sobre a astronomia do povo maia, né? Que até se tem a ideia de que os maias fizeram aí profecias, né, baseadas com a sua observação dos astros. Então a gente tem, até no nosso senso comum, uma ideia de que existia aí um conhecimento astronômico por parte dos maias. E o que eles fizeram, né? Por que os maias desenvolveram que ficou assim tão famoso? Além de terem feito um calendário solar, eles criaram aí um sistema de contagem dos dias, eles fizeram também um calendário que era baseado no ciclo de Vênus e conseguiram até mesmo calcular o ciclo aí de ascensão do planeta. O os astrônomos, né, maias acreditavam? Eles acreditavam que Vênus era um espaço, né, muito importante para o seu povo. Eles acreditavam que a guerra e os bons períodos estavam relacionados aí com o ciclo de Vênus. Eles acreditavam também que os acontecimentos eles iam se repetindo. Então, se eles conseguissem aí mesurar o que aconteceu também no passado e organizar com base nesse ciclo de Vênus, eles conseguiriam aí prever os acontecimentos, porque o calendário maia era um calendário cíclico, os acontecimentos eles iam aí se repetindo. E por conta aí dessa crença deles, os governantes eles planejavam as guerras, por exemplo, a partir da posição de Vênus aí no céu. Então eles começavam o início das guerras quando Vênus estava lá aparecendo, porque eles acreditavam que Vênus iria aí proteger e conseguir aí melhores resultados em uma guerra. Nós conseguimos ver aqui então na aula de hoje que os maias eles foram uma civilização
extremamente desenvolvida, né, extremamente avançada. Mas quando os espanhóis chegam aqui nas Américas, os maias já estão praticamente destruídos, né? Então, o que que acontece que leva à decadência aí dos maias? Lá no século XV, as cidades maias elas vão entrar em um processo de luta interna, os governantes vão estar disputando o poder e por conta disso a civilização vai acabar aí é, perdendo a sua força, e quando os espanhóis chegam nas Américas, os maias já estão num processo de destruição, né? Atualmente a gente tem ainda alguns descendentes dos maias que vivem lá na região da Guatemala, em algumas partes do México também, mas o esplendor da civilização maia vai acabar antes mesmo da chegada dos espanhóis. Algumas civilizações que a gente tem pré-colombianas acabam por conta, né, da chegada dos espanhóis da América, por conta dos conflitos, por conta das doenças, por conta da colonização, mas os maias já estão em processo de destruição antes mesmo dos espanhóis chegarem aqui na região. Então, para a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido bem aqui a cultura maia e até a próxima aula.